Estamos numa série de estudos chamada A Atualidade dos Juízes e hoje é o nosso terceiro estudo. Os outros dois estudos estão já no canal do YouTube, você pode, se você perdeu, você pode acompanhar lá. Terminamos a série Atualidade dos 10 Mandamentos e começamos esta série A Atualidade dos Juízes. O título de hoje é esse que você está vendo aí: Poder, Estratégia e Coragem. Nós vamos basear a nossa palavra no capítulo 3 do livro de Juízes. Um livro, irmãos, que de fato é pouco estudado e conhecido. Nós conhecemos Débora, conhecemos Sansão, talvez Gideão, mas a maioria dos outros... Oi? Elias. Não, Elias não é juiz. A maioria dos outros são bem desconhecidos, né? E hoje nós vamos, depois de dois capítulos, estudando praticamente a introdução, hoje nós vamos falar sobre 3 juízes. 3 desses juízes. Otoniel, Eude e Zangar são o que nós vamos estudar hoje. Eu vou ler o texto de acordo com o estudo, tá? Mas eu quero apenas iniciar a partir do verso 7, capítulo 3, a partir do verso 7. E no verso 7 diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram às imagens de Baal e aos postes de Aserá. Queridos, como vimos no primeiro estudo, vamos para a introdução. Deus, ele usa esse tempo para treinar, disciplinar o povo, mesmo em meio ao caos. Nós vimos nos 2 primeiros estudos, o primeiro chamou-se discipulado parcial, ou seja, passaram a entender e obedecer a Deus pela metade. Continuavam se considerando povo de Deus, mas a obediência era uma obediência parcial. Capítulo 2, nós vimos que isso continuou e o coração do povo, lembrando, né, que o povo já está na terra prometida, ainda por conquistar muitas terras, se estabelecer, mas diante da promessa de Deus e com o coração dividido. Parte adorava a Deus e parte aceitava tudo que a terra possuía. E aquilo passava a fazer parte da vida do povo. Então o povo ficou ali com o coração dividido. Agora, em Juízes 3, no capítulo 3, nós vamos ver como Deus então responde a esse caos espiritual. E o que vai acontecer a partir daqui? Deus vai levantar juízes, libertadores, tá? Ele vai levantar esses líderes, ele vai derramar o seu espírito sobre eles e vai agir através de pessoas, e algumas dessas pessoas são pessoas comuns, pessoas improváveis, inclusive. É interessante. Sabemos que nesse período do Antigo Testamento, o Espírito Santo já agia, até porque o Espírito Santo é Deus, nós cremos num Deus trino, né? Mas o Espírito Santo, ele vinha sobre uma pessoa, sobre um profeta, sobre um juiz, e ele agia durante um determinado tempo, tá? Sobre a vida daquela pessoa. Então é sempre Deus agindo. Nós estamos em outra dispensação, né? Podemos dizer assim, da igreja. O Espírito Santo veio e hoje ele habita em nós. Ele habita na igreja. Mas naquele tempo ele habitava
naqueles que Deus levantava. Nesse período, isso aconteceu, então, com os juízes. Então, é o que vai acontecer aqui. Mas antes, voltando um pouquinho, no capítulo 3 ainda, de levantar esses libertadores, Deus fez algo surpreendente. Falei semana passada no finalzinho, quero voltar. Juízes 3, 1 e 2. Repare o que Deus faz. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele fez assim apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Já era uma nação, uma geração que nasceu sem a experiência. E Deus permitiu, então, que as nações não fossem mais tiradas do meio do povo, para que o povo, então, tivesse esse tipo de experiência com Deus, de guerrear, passar por situações que eles ainda não haviam passado. É interessante, falei sobre isso semana passada. Existem provas na nossa vida que Deus deixa para que sejamos treinados, para que a gente possa crescer e amadurecer. Tem gente que não cresce, né? Não amadurece, fica repetindo as mesmas coisas, é treinado a vida toda, né? Nunca vai deixar de treinar. Mas quando a gente passa por algo e aprende, significa que foi permissão de Deus para o nosso crescimento. Então, é difícil, mas às vezes podemos dizer: louvado seja Deus pelas provas que nós passamos por elas. Porque só que, como é que a gente é aprovado? Hoje tem aprovação direta, mas esquece isso. Como é que a gente é aprovado? Depois da prova. E às vezes a gente tem que passar pela prova para ser aprovado. Então, nem sempre Deus vai remover, e embora a gente ore e quer que Ele remova todas as nossas lutas, né? Mas nem sempre Deus vai remover todas as nossas lutas. Pode ser que Ele use as nossas lutas para treinar o povo dele. É isso que o texto diz. Irmãos, como isso se aplica à igreja hoje? Esse primeiro comentário na introdução. A igreja moderna, ela quer conforto, né? Só que Deus quer caráter. Deus quer vida transformada. Essa é a questão, né? A igreja hoje quer livramento, mas Deus quer maturidade. Então, o desejo de Deus é que a gente cresça. A igreja quer, e quando eu falo igreja, eu estou incluindo, nós queremos isso. Quem não quer conforto, livramento e paz? Todos nós. Mas Deus quer que tenhamos conforto, livramento e paz, mas quer que tenhamos caráter, quer que tenhamos maturidade, quer que tenhamos fidelidade. E por isso Ele nos treina. Então, as nações, entre aspas, deixadas ao redor do povo, para nós são as nossas tentações, nossas pressões, nossos desafios, nossos ambientes hostis. Nem sempre isso são acidentes. Vamos orar, porque nessas horas também, nesse treinamento, a gente aprende a orar, não é isso? A gente ora quando? Quando está em dificuldade. Quando não estamos em dificuldade, não oramos. Mas Deus quer que a gente ore. Então, se a gente só ora quando está em dificuldade, o que Deus vai fazer? Vamos orar. Vamos orar em outros momentos, talvez que Deus não precise deixar tantas provas. Se a gente passar a orar, a cultuar em todo o tempo, pode ser que não necessitemos de tantas lutas assim. Mas se a gente só ora na luta, e oração é a nossa comunhão com Deus, e Deus quer que a gente esteja em comunhão com Ele, talvez as lutas permaneçam. Isso que acontecia, de certamente, com o povo. Algumas lutas, gravem isso, são instrumentos de treinamento espiritual. E aí, Deus
começa então a levantar esses homens. Acontece isso, a nação fica num caos, sendo treinada naquele caos, e Deus começa a levantar os juízes. O primeiro deles é Otoniel. Otoniel. Eu botei assim, poder, o espírito que capacita o discípulo comprometido. Vamos ler de 7 a 11 agora. Vamos acompanhar para a gente conhecer esse personagem, esse primeiro juiz, Otoniel. Se em alguma gincana, em algum retiro, te perguntarem quem foi o primeiro juiz, você vai dizer o quê? Otoniel. E vai receber certa a resposta. Amém? Amém? Vamos lá. De 1 a 7, de 7 a 11, né? Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor seu Deus e serviram às imagens de Baal e aos postes de Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou a Cusã-Risataim, rei de Aram-Naaraim. Os israelitas serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de quem? Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se tornou o juiz de Israel. Otoniel guerreou contra Cusã-Risataim, rei de Arã, e o derrotou, pois o Senhor o entregou em suas mãos. E houve paz durante 40 anos, até a morte de filho de Kenaz. Um período de 40 anos, que Deus levanta então o primeiro juiz. Primeira coisa que eu quero compartilhar sobre Otoniel eu coloquei o coração esquecido. Eu falei que são ciclos. Juízes são ciclos que se repetem. O povo desobedece, aí fica em situação difícil, ora, Deus levanta um juiz, fica tudo bem, depois fica tudo bem, o povo começa a cair de novo. E o ciclo começa com essa frase devastadora: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. É o que está no verso 7. Interessante, eu botei o coração esquecido. A minha interpretação é que eles se esqueceram de Deus. E esquecer de Deus não é uma ignorância intelectual. Eu não vejo, não lembrar, não saber que Deus existe. Talvez você não esqueça de Deus. Talvez você saiba quem é Jesus. Talvez você lembre-se da sua igreja ou de que um dia foi da igreja. Talvez você possa estar até afastado e você não se esquece de Deus. Mas esquecer de Deus, espiritualmente falando, é quando Deus não controla mais o nosso coração. Deus não controla mais a nossa vida. Eu sei quem é Deus, eu tenho hábitos religiosos, mas Ele não me controla mais. Então, o que acontece com o povo nesse período? Eles sabiam quem Deus era, sempre souberam. Sabiam o que Deus havia feito, porque conhecia a história, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó e tantos outros feitos, eles sabiam. Sabiam até o que Deus exigia do povo, que era obediência, mas essas verdades não eram mais reais para eles. Isso é esquecer de Deus. Quando você ainda tem uma sombra, uma noção de quem é Deus,
Mas as verdades da Bíblia, as verdades eternas de Deus, já não se encontram mais na sua vida, nos seus hábitos. As suas decisões não são tomadas mais de modo que venham mostrar que você realmente lembra do teu Criador. Lembra desse texto? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venho dizer, não tenho neles alegria ou contentamento. O que a gente entende aqui? Irmãos, hoje muitos de nós, muitos cristãos, vivem exatamente assim, sabem doutrina, não esquece, mas não vivem a doutrina. Sabem os cânticos, né? Eu falo isso para os irmãos constantemente. No meu trabalho, no meu ofício, na capelania do Corpo de Bombeiros, eu visito alguns contextos, e um deles é o GEP, que é o grupamento prisional, onde alguns militares ficam presos com crimes, alguns absurdos cometidos. Mas se eu pegar o meu violão e eu faço isso, igual fiz hoje aqui, e cantar assim, grande é o Senhor, todos eles cantam. É impressionante. A maioria passou por uma igreja, já ouviu o evangelho, é impressionante isso. E não esquece, mas não vive. Isso é o coração esquecido do povo. Ele tem um rótulo, ele tem um carimbo de que, de certa forma, pertence a uma família evangélica, pertence, o pai era, o avô era, alguém era evangélico, mas o coração está completamente esquecido. Sabe que Deus é santo, mas não teme mais o pecado. Entende? Sabe que Deus é bom, mas não confiam em si mesmos. Sabem que Deus é suficiente, mas sempre buscam outras coisas que lhe dão segurança. Isso é ter um coração esquecido. Agora, trazendo para os nossos dias, é ou não é um perigo para nós isso hoje? De termos também um coração esquecido. Sabemos um monte de coisa, hábitos, sabemos até o caminho da igreja. Mas se isso não faz, se as verdades da Bíblia não fazem mais parte das nossas escolhas, da nossa vivência, o nosso coração está esquecido, ainda que tenhamos, talvez, Deus na nossa lembrança, vaga lembrança, na nossa vaga memória. O coração se torna como se um balde de água gelado, frio, né? E Deus passa a ser apenas o item a mais nas nossas vidas, e não o Senhor das nossas vidas. Ainda, sobre esse período de Otoniel, Deus então envia, como o coração estava esquecido, Deus envia o quê? O sofrimento, que eu falei na minha introdução. Era para punir, irmãos? Para despertar, para dar uma acordada. O verso 8 diz o quê? Está ali, ó, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aí vieram as provas. Coração esquecido, vem as provas. Deus entrega o povo, como eu li, nós lemos, a Cusã-Risataim, que era o rei ali daquela região. E o povo, então, ele é tomado. E a gente pode entender que isso era uma punição, não. Era disciplina, mas era a graça de Deus. Porque se Deus não tivesse permitido aquele sofrimento, Israel não tinha percebido sua escravidão espiritual e não tinha buscado exatamente a Deus. Verso 9 vai dizer assim, ó, mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-lo. Se chamava Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Foi o sofrimento que revelou a necessidade
e o povo volta a depender de Deus. Então a disciplina de Deus, ela não é punitiva, vingativa, ela é redentora, salvadora, para nos despertar. E aí ele levanta um líder. Deus envia um líder, né? É o próximo ponto. Otoniel, um discípulo comprometido. Irmãos, de todos os juízes, Otoniel é o único que nós não temos falhas. Não que ele não tivesse falhas, mas que nós não temos as falhas dele ali revelada. Praticamente o único. Seria o modelo, né, ideal. É interessante que o texto registra que ele era o quê de Caleb? Vamos ler de novo, irmãos? Ele era filho do irmão. Filho do irmão é o quê? Me ajude aí. Não, vamos pensar de novo. Sobrinho. Pode ser que te perguntem numa gincana de retiro o que ele era. Aí vou botar lá irmão, primo. Vai ser difícil na hora da prova, tá? Ele era o quê? Era só escrever sobrinho, né? Mas botou assim, complicou todo mundo. Ele era sobrinho, né? Agora, o que eu acho interessante? Você lembra lá no capítulo 1, quando a gente estudou, que ninguém conseguiu, nenhuma tribo conseguiu expulsar de sua terra os inimigos? A única tribo que conseguiu expulsar, tribo não, quem conseguiu, né? Porque ele tinha ganho uma parte da herança, foi quem? Caleb. Aí eu até coloquei, não conseguiram ou não quiseram? Não quiseram. Às vezes a gente não quer tirar coisas da nossa vida. Caleb conseguiu, e ele enfrentou os gigantes de Anak, né? Enfim, e olha só, o remanescente fiel, né? Gera o quê? Influencia a sua casa, influencia a sua família. Quando você realmente passa a obedecer, assim, o sobrinho é abençoado, o neto é abençoado, todo mundo é abençoado, todo mundo tem um padrão que agrada a Deus, irmãos. Olha só a sequência e o que Deus vai mostrar nessa linhagem, quem realmente aparece aí é um sobrinho dele, né? A sua fidelidade não garantiu apenas a posse da terra, deixou temos falado muito sobre isso, um legado para a sua família e para gerações futuras. Então, entenda você que está aqui, você que é mãe, pai, você que é líder, a sua fidelidade há de deixar um legado. Pessoas serão influenciadas, vão imitar você. Eu posso dizer que Otoniel, ele imitava Caleb. Caleb era uma referência para ele. Então a vida dele é o resultado de uma herança de obediência e de fé. O exemplo de Caleb demonstrou que a obediência ao Senhor não impacta somente a sua história. A sua obediência vai impactar outras histórias. Vão marcar outras pessoas. É isso que nós vemos aqui. Outra expressão importante que está no verso 10 é o seguinte: o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se tornou juiz de Israel. Não foi ele que se proclamou juiz. Não foi indicação de ninguém. Foi Deus, o Espírito de Deus. Então o poder não está no homem, o poder está em quem? Em Deus, no Espírito. É Deus que levanta líderes, é Deus que levanta pastores, é Deus que levanta diáconos. Hoje nós queremos ser levantados. Eu quero ser isso, eu quero me tornar alguma coisa. Se Deus não fizer você alguma coisa, irmãos, obedeça. Agora ele vai abrir caminhos. É claro que a gente tem que aceitar chamado, né? Se Deus te chama, você tem que aceitar chamado. Mas é o Espírito Santo, não sou eu que faço. Não sou eu
que prego, não sou eu que canto, é o Espírito Santo que precisa mover todo esse nosso agir. Então, nós aprendemos aqui que nós precisamos, a nossa igreja e a igreja hoje, nós precisamos de líderes como Otoniel, cheios de Espírito, comprometidos com a palavra, firmes na fé, íntegros no caráter e que possam entender a história da igreja, venham de um legado e deixem também um legado, tá? Então, a gente entende como esse homem é chamado, como Deus quer chamar você para ser líder. Tenho falado sobre isso. E ainda, o próximo ponto, a paz que dura enquanto o líder vive. É um ciclo de juízes. Verso 11 vai dizer o seguinte: houve paz na terra durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Ele morre. Lembra como começa o livro? Morreu Josué. E aí o povo começa a fazer um monte de coisa errada. Levantou um juiz. 40 anos de paz. Morreu o juiz. Começa tudo de novo. Que coisa. Até hoje é assim, né? Tem gente que só obedece se você ficar olhando, irmãos. Contrata uma obra. Desabafo, tá? Mas assim, e não passa lá todo dia, não, pra você ver. É isso, às vezes nós somos assim, não tem ninguém vendo, irmãos, não é ninguém, é Deus, né? A ética não é se alguém vai ver. A justiça que nós queremos andar nela não é com medo de ser punido, né? Então, assim, Platão vai dizer, nós amamos a justiça com medo que a injustiça recaia sobre nós. Ou seja, só obedecemos porque vamos ser punidos. Se não tivesse punido, se eu não fosse preso, será que eu não faria um monte de coisa? Então, não pode ser assim. A nossa ética vem do padrão de Deus. Então, a paz terminou com a morte de Otoniel. Realmente impressionante como esse ciclo se repete. Basta que um líder morra e o povo voltava a cometer os mesmos erros, irmãos. Alguém disse tudo que aprendemos com a história é que não aprendemos nada com a história. Porque repetimos sempre, quase sempre, as mesmas coisas, tá? E essa é a nossa fragilidade espiritual. O que eu quero ressaltar aqui, irmãos, eu tenho dito da importância dos líderes. Eles são limitados, mas são líderes. E o verdadeiro líder, ele sempre vai apontar para Cristo, tá? Ele sempre vai buscar no Espírito Santo de Deus. Observem isso, mas nós precisamos de líderes. Seja na nossa casa, seja nos nossos ministérios, pessoas comprometidas. O Otoniel marca isso, tá? O tempo de comprometimento dele foi um tempo que abençoou o povo. Eu louvo a Deus pelos líderes que tive, pelo legado que eles deixaram e o quanto tive a oportunidade de aprender com cada um deles. Não é fácil ser líder. Às vezes é melhor deixar para lá, né? Não se envolver. Mas Deus precisa de líderes. E essa é a história dele, tá? Mas aí vem um outro juiz. Esse morreu, o ciclo recomeça. Esse é interessante, Eude. E eu coloquei a estratégia, quando Deus usa o improvável. Vamos entender isso? Vamos ler de 12 a 30 agora. Mais uma vez, morreu, né? Então, mais uma vez, os israelitas fizeram o que era o quê? Mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu Eglon, o rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou aos amonitas, aos amalequitas,
atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, cidade das palmeiras. Perceberam o que eu falei no início? Né? Então, o povo começou a fazer o que era mal, veio prova. E aí, olha lá, os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Gente, como leva tempo para a gente aprender as coisas, né? A gente levando pancada a vida toda e não aprendeu ainda. 18 anos ali. 15. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, aí, depois de 18 anos, pediu socorro, ele levantou um libertador para salvá-los. É isso que a gente vai ver até o final, interessante. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de 2 gumes, com cerca de 40 centímetros de comprimento, prendeu a arma à coxa direita, onde ficou escondida debaixo da roupa, levou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Não ria. Depois de entregar o pagamento, Eude partiu com os homens que haviam ajudados a carregar o tributo. Quando Eude chegou aos ídolos de pedra perto de Gilgal, deu meia volta e apresentou-se diante de Eglon e disse: tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Eglon ordenou: não fale ainda, e mandou todos os seus servos saírem. Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala do andar superior, um ambiente mais fresco, e disse: tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei Eglon se levantou e Eude, com a mão esquerda, puxou o punhal de sua coxa direita e cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo que seu cabo desapareceu sobre a gordura do rei. Por isso, Eude não tirou o punhal e as fezes do rei vazaram. Então Eude fechou e trancou as portas da sala e saiu do pórtico. Depois que Eude saiu, os servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala do andar superior. Pensaram que ele estivesse usando o banheiro privativo. Por isso, esperaram. Mas como depois de muita demora o rei não saiu, ficaram preocupados e pegaram a chave. Quando abriram as portas, encontraram o seu senhor caído no chão, morto. Eu vou ler até onde que eu falei? Até o 30. Enquanto os servos esperavam Eude, Eude escapou e passou pelos ídolos de pedra a caminho de Seirá. Quando chegou à região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, chamou o povo para guerrear. Os israelitas desceram os montes com Eude à frente. Ele disse: sigam-me, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos. Os israelitas o seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos de Jordão, onde se atravessava para Moabe, e não deixaram ninguém passar. Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10.000 dos seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia, Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Irmãos, não se assuste com a violência dos livros de Juízes, tá? Mas essa história é impressionante. Irmãos, Eude era o quê? Destro ou canhoto? Se alguém te perguntar isso um dia, você já sabe quem era o juiz canhoto, tá? Mas vamos lá. Interessante, né? A ideia de ser canhoto é que ele não era hábil com a mão direita.
E isso era considerado, naquele tempo, uma deficiência, tá, irmãos? Ser canhoto era algo fora do comum, era quase uma deficiência. A sociedade ela valorizava muito o uso da mão direita e associava a mão direita à força, à habilidade, à bênção e várias coisas. Aliás, irmãos, eu tenho uma história para contar sobre isso, tá? Eu não sei se alguém sabe disso, mas isso durou durante muito tempo. Não era muito certo ser canhoto. E eu, talvez muitos não saibam disso, eu fui canhoto, ou era canhoto. E minha avó não deixou eu ser canhoto. Ela não deixou. Então, você também? Minha tia vai ser a minha mão, mas não conseguiu mudar. Não deixou. Tipo de segurar a minha mão, eu tive que fazer tudo com a mão direita. Vocês estão vendo que eu estou segurando aqui o microfone com a mão direita. Só que tem um monte de coisa que eu só consigo fazer com a mão esquerda. Eu fico todo torto. Se eu for abrir alguma coisa, eu tenho mais força na mão esquerda, mas só seguro com a mão direita. Eu já comi com a mão esquerda, assim, é uma loucura. É uma loucura, né? Mas não se deixava ser... Alguém já conhece essa história? Alguém já passou por isso? Né? Eu consigo fazer tudo com a esquerda. Era como se fosse, naquele tempo, era como se fosse uma deficiência mesmo, né? E aí que é interessante. Eude nunca seria escolhido para liderar Israel. Por que ele nunca seria escolhido? Era canhoto. Se o povo fosse escolher, se os homens fossem escolher, ele não seria escolhido. Mas quem escolheu? Deus escolhe quem? Os improváveis. Por isso que ele escolheu você. Amém? Por isso que ele escolheu a mim. Exatamente. Né? Deus escolhe aqueles menos prováveis. É ele que escolhe. Tá? E a estratégia dele é impressionante. Porque, por ser canhoto, ele não era levado a sério. Ele não foi investigado. Ele coloca... Normalmente, eles usavam... Tá filmando ali, né? Eles usavam a mão direita e colocavam a arma na perna esquerda para puxar. Né? E aí, o que ele faz? Ele põe a arma na perna direita, onde ninguém iria revistar. Percebe? Aí ele passa por todo mundo e chega ao rei, né, com uma arma, a faca, o punhal, na perna direita. Não foi revistado. Ninguém revistaria, porque revistaria, né, a perna esquerda. E se alguém botasse, porventura, a arma, a faca, o punhal na perna direita, não teria habilidade para puxar, não era assim que acontecia. Só que ele era canhoto. Então ele chegou diante do rei, gordinho, né? E rapidamente puxou com a canhota a espada e assim ele derrotou Eglon. Ele volta, cria uma estratégia, você percebe que ele coloca o povo nos lugares onde todos poderiam passar o Jordão, e assim ele consegue que o povo de Deus viesse a vencer os moabitas e que eles já estavam sendo dominados por 18 anos. E após essa vitória, 80 anos de paz em Israel. Que lição que nós temos aqui, irmãos? E essa lição é profunda, sabe por quê? Nós vivemos numa sociedade hoje que ela só valoriza os melhores, né? Só valoriza os melhores. Você tem que ser perfeito em tudo, esteticamente perfeito, em tudo você precisa ser perfeito, você tem que ter um corpo perfeito, você tem que ter tudo perfeito. Cara, a gente tem que cuidar da saúde, tá, irmãos? Mas Deus, Ele chama até mesmo aqueles que são imperfeitos aos olhos dos homens. Deus chama os improváveis. E as nossas igrejas estão cheias deles.
cheia de gente que para a sociedade não seria nada, não teria valor, mas você tem valor. Por quê? Porque o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. E é uma escolha surpreendente, mas é dessa forma que Deus escolhe, é assim que Deus escolheu. O Gessé, o pastor Jorge, a Gabi, o João Pedro. Deus escolheu a cada um de nós, entenda isso. Com as nossas limitações, com a nossa imperfeição, Deus usa os fracos, Deus usa os improváveis, os marginalizados, os esquecidos, os desprezados. Irmãos, estão mudando hoje em dia o olhar para a igreja evangélica. Porque durante muito tempo a gente era o quê? A escória aí da sociedade, deixados de lado, né? E hoje estão vendo como tem gente importante no nosso meio, como tem gente inteligente e sábia. Irmãos, eu vou a muita formatura, às vezes de faculdade, de jovens e adolescentes, que já foram minhas ovelhas. Na maioria das vezes, os da nossa igreja são os destaques lá. São eles que são os oradores, são eles que fazem a diferença. Mesmo que a sociedade possa entender que são improváveis. Entenda isso, né? Essa estratégia foi usada ali por ele. Segundo, próximo ponto. O ciclo começa, né? Próximo ponto agora. Deus levanta o improvável, o canhoto, e agora sim. A estratégia... Fui falando rápido, né, filha? A estratégia divina isso, na fraqueza humana. Então, Eude, como eu falei, ele esconde a espada na coxa direita, onde ninguém esperaria, e ele sozinho, ele consegue derrotar ali aquele rei. Então, Deus usa, às vezes, aquilo que pode parecer uma deficiência, né, para que a gente possa ter as nossas vitórias. Ele transforma limitações em estratégias, fraquezas em armas, deficiências em oportunidades. Às vezes, as nossas dores, ele transforma em ministérios. Quantos não são aqueles que passaram por uma dificuldade no casamento e hoje cuidam de casais? Aqueles que passaram por drogas e hoje ensinam pessoas a deixar as drogas. Isso é que Deus faz. Ele transforma, às vezes, nossas dores em ministérios para a honra e glória dele. E essa coragem desse homem, é o próximo, muda toda a história. Ele agiu com ousadia, né? Ele mata o rei, ele lidera o povo, ele derrota Moabe e, como eu falei, 80 anos de paz. É impressionante a história dele. E Deus chama você para uma vida de ousadia, de coragem. Às vezes a gente fica esperando, irmãos, as condições ideais para fazer alguma coisa, para começar a servir ao Senhor, né? O tempo ideal para tomar uma decisão. Isso às vezes é desculpa. Ele foi do jeito que ele era, com as limitações dele, e Deus usou. Sabe por quê? Não é sobre nós, é sobre Deus. Amém? Vou pular Pode pular o próximo, filha? Eu vou para o terceiro e último juiz de hoje. Sangar. Coragem quando Deus usa o que está na mão. Irmãos, um versículo é a história desse homem, impressionante. Diz lá, depois de Eude, Sangar, filho de Anate, libertou Israel. Certa vez, ele matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois.
Já ouviram falar em profetas menores? Existem os juízes menores. E menor não é diminuindo a importância dos homens, tá? Porque os relatos bíblicos sobre eles são breves. No caso dos juízes, dos profetas, são os livros menores, mais curtos, com menos páginas. Por isso que eles são chamados de profetas menores. Os maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, eram grandes volumes. Os outros, Oséias, Jonas, Malaquias, Sofonias, são livros menores. Tá? E existem os juízes menores. Sangai é um deles. O outro é Tola, Jair, Ibiza, Elon e Abdon. Nomes que talvez você nem lembre. Como esse que, se você for fazer a leitura do livro, vai passar batido. Mas comigo não vai passar batido. Nós estamos estudando por isso. É impressionante aqui esse pequeno relato. Ele aparece apenas em um versículo, mas uma história poderosa, porque diz que ele matou quantos filisteus? Com o quê? Uma guilhada de boi, um ferrão, né? Oi? É como se pegasse ali uma parte do osso, da junta do boi, e se você pensa que isso não machuca, né? Experimente, não experimente, mas imagine só uma ossada, né, de boi na cabeça. E assim, é interessante porque parece que não é uma arma mortal, mas você lutar contra 600 pessoas com uma ferramenta, sim, e conseguir vencer não é fácil. Uma ferramenta agrícola, né, simples, comum, nada heróico. Não era nem o punhal lá de Eude. Imagine a força desse homem, imagine a coragem desse homem de enfrentar desse jeito os inimigos do povo de Deus. Qual é o ensinamento que eu tiro daqui, irmãos? Deus usa o que nós temos nas mãos. Deus usa onde nós estamos. Deus usa, pregaria um sermão com esses pontos, né? Deus usa quem nós somos, da forma que somos. Ou seja, o que está na nossa mão é aquilo que Deus quer usar, é a sua habilidade, é a sua ferramenta. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de entender o nosso dom. E quando a gente fala, às vezes, até da missão integral da igreja, às vezes Deus usa até a nossa própria profissão, aquilo que a gente aprendeu e a gente consegue usar aquilo. Deus usa, não aqui, Deus usa às vezes lá. Deus usa lá no seu consultório, na sua escola onde você dá aula. Na sua profissão, você pode ser uma testemunha do Evangelho. Deus usa o que temos, onde nós estamos, e Deus usa quem nós somos. O que nós precisamos é coragem espiritual, tá? Para poder agir. E a coragem espiritual não espera a espada. Às vezes a gente fica esperando a espada, a ferramenta certa. E Deus quer te usar agora, com o que você tem disponível para guerrear por Ele. Amém? E é isso. Vamos ao final? O Deus que usa o improvável para fazer o incrível. Otoniel, Eude e Sangar formam, na minha opinião, um retrato completo da ação de Deus. Eu coloquei em quadro aí, eu quero mostrar. Otoniel, poder do Espírito. A igreja precisa de líderes com poder no Espírito, cheios do Espírito. Eude, estratégia divina. Deus usa o improvável e transforma fraquezas em vitórias. E Sangar, coragem prática.
Deus usa o que temos quando agimos com fé, quando dedicamos a Ele, quando nós colocamos nas mãos dele. Amém? E as perguntas que eu quero deixar hoje são essas. O que Deus está usando para treinar a sua fé hoje? Deus treinava o povo com as aflições. E sabe quanto tempo durava as aflições do povo? O tempo que eles reconheciam e buscavam o Senhor. Não espere 18 anos para reconhecer e clamar ao Senhor para que Deus levante alguém na sua vida. Outra pergunta: que fraqueza Ele quer usar? Ou melhor, Ele quer transformar em estratégia. Eude era canhoto. Era quase um deficiente, poderíamos dizer assim, se pudéssemos pensar hoje. Mas Deus usou. Outra pergunta: o que está em sua mão que você ainda não entregou a Deus? Você está negociando com Deus ou se rende a Ele totalmente? Sua vida testemunha que o perdão e a salvação são reais? Queridos, isso que eu quero que fique para nós nesse estudo de hoje. Que Deus possa nos abençoar tremendamente. E se isso falou o seu coração, ainda hoje, faça uma reflexão profunda. Esse estudo foi gravado mais uma vez, deve ser publicado no YouTube nos próximos dias. Reveja, mande para alguém, para que de fato a gente possa fazer dessas lições não apenas informações, mas poder para transformar as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Na próxima semana estaremos aqui mais uma vez e vamos começar a falar sobre uma mulher chamada Débora. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Nos vemos na próxima semana.